Corinthians tropeça no Brasileirão, abre vantagem de 2-0, mas cede o empate para o Atlético Goianiense e volta com um resultado que não ajuda o Corinthians para a continuação do Brasileiro. Meu nome é Flávio Souza, estou aqui no canal FuteJ trazendo mais uma análise pós-jogo falando de Atlético Goianiense 2, Corinthians 2. A partida aconteceu no último dia 11 de junho, fora de casa. O Timão, com todo esse momento conturbado fora de campo que a gente vê, sabendo tudo o que está acontecendo, com presidente, com patrocinador que rescindiu, diretor saindo, jogador podendo ir embora. Então, a situação realmente foi complicada e tinha aquela expectativa. Será que isso vai refletir dentro de campo? E dá para, pela forma como o Corinthians, que já vinha com alguns problemas no Brasileirão, a gente pode, de repente, colocar em dúvida que, de repente, alguns jogadores realmente sentiram esses problemas, não estavam tão tranquilos. A grande relação, a grande dúvida, por parte da torcida, era em relação ao Carlos Miguel. Em votações, em comentários populares, a torcida, por conta dessa situação que está falando que o Carlos Miguel está indo para a Premier League, muitos torcedores queriam que o Matheus Donelli começasse como titular. Não por mérito ao Matheus Donelli, não por achar que o Matheus Donelli é um bom goleiro, mas por bronca com o Carlos Miguel. E acabou que o Antônio Oliveira acabou utilizando o Carlos Miguel como titular. Então, o time que enfrentou o Atlético Goianiense é a base que o Antônio já vinha utilizando nos últimos jogos, claro, com o desfalque do Félix Torres, que está com a seleção do Equador, e o Fagner lesionado. Então, o Corinthians entrou com Carlos Miguel, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, Breno Bidon e Ranielli, Coronado, Garro, Yuri Alberto e Wesley. Só que a escolha por Carlos Miguel acabou se mostrando certa, porque ele acabou sendo um dos melhores jogadores da partida, já foi exigido com poucos minutos de jogo, já teve que fazer uma defesa complicada, no momento que o Atlético Goianiense começou a partida melhor que o Timão. Mas aos poucos, e teve também no lance que acaba vindo num lançamento, no chute do Carlos Miguel, a bola cai nos pés do Yuri Alberto, consegue fazer bem um lance, faz uma jogada típica de atacante, de centroavante, não centroavante de área, que não é o caso do Yuri Alberto, mas sim um centroavante que tem, o centroavante móvel que nós falamos. Ele consegue se livrar da marcação, abre o placar e o Corinthians entra na partida, começa a controlar o jogo. Mas aí pode ser aquela coisa que nós comentamos de pode é especulação, não dá para ter certeza disso, que talvez os jogadores não estejam tão tranquilos. O Galo tinha tomado um cartão amarelo e visivelmente estava um pouco mais nervoso que o normal, estava um pouco mais tenso. E o Gustavo Henrique, que tinha tomado um cartão amarelo numa jogada boba na lateral, segura o jogador do Atlético Goianiense, toma o segundo cartão amarelo com 34 minutos do primeiro tempo. Então o Corinthians termina a primeira etapa com o jogador a menos e joga todo o segundo tempo com o jogador a menos. E aí chama atenção que o Antônio Oliveira não coloca o Caetano, não coloca o zagueiro que ele estava à disposição, recua o Ranieri para fazer a dupla de zaga ali com o Kaká. Já viu o Ranieri várias vezes correndo com o zagueiro, o Corinthians termina a primeira etapa de uma forma tranquila. No segundo tempo, o Atlético Goianiense vem melhor, faz o Carlos Miguel trabalhar novamente, aí o Antônio começa a fazer as mudanças, coloca o Caetano, coloca o Gabriel Moscardo, ele acaba mexendo no time, então busca recompor a zaga, busca dar um pouco de força na marcação, e ele tira o Coronado, né? O Coronado sai, o Bidon sai, depois mais para frente ele tira o Wesley para colocar o Giovani que fazia tempo que não jogava, para poder dar uma força na marcação, e isso ajudou o Corinthians, tanto que em um lance, mesmo com um a menos, o Corinthians cria uma boa jogada, a bola vem com o Wesley, o Garro dá um passe, consegue evitar a saída de bola, dá o passe para o Yuri Alberto, que marca o segundo gol. Então o Corinthians abre a vantagem de 2-0, tinha a chance de controlar e falar, vai voltar para São Paulo com os 3 pontos na bagagem. Só que depois, 4 minutos depois, não dá muito tempo, o Kaká tem uma infelicidade, erra o cabeceio, faz um gol contra, 2-1 e incendeia a partida. E aí o Antônio tira o Yuri Alberto, que já estava também. Podia ser por conta do cansaço, né? O Yuri Alberto correu muito, inclusive ajudou muito na defesa, quando estava, principalmente depois de estar com um a menos. O Yuri Alberto costuma fazer isso, é um jogador que tenta ajudar na recomposição, só que ele coloca o Fausto Vera. E aí ele chama totalmente o jogo, chama totalmente o Atlético Goianiense para cima, e vendo uma infelicidade do Hugo, né? Uma bola que sairia para escanteio, o Hugo, o lateral esquerdo do Corinthians, evita o escanteio, mas na continuação do lance ele acaba se envolvendo com o jogador, assim, ele dá uma entrada
a bola escapa, ele tenta parar a bola, chega atrasado. O jogador Atlético Goianiense está para falar que de repente cavou a penalidade, mas o VAR não teve nenhum problema. Então foi um pênalti que foi marcado, acho que não deu tanta repercussão assim. Pênalti marcado a favor do Atlético Goianiense. Nos acréscimos, o Shailon assume a responsabilidade e bate, fazendo 2-2. É aquele resultado que você fala, o Corinthians perdeu, né? Aquele sensação de derrota mesmo com um ponto na bagagem. Porque estava com a vantagem de 2-0, porque voltaria com 3 pontos, o Corinthians daria um salto na tabela. Então isso muda muito. Pensando em relação de tabela, o Corinthians chegou aos 6 pontos, então saiu do Z4, acho que pelo menos essa parte o corintiano pode ver o copo um pouquinho cheio, porque acabou passando o Fluminense que tinha saído da zona de rebaixamento com o empate na última rodada, por conta aí deixou o Corinthians no Z4, acabou invertendo nessa rodada, o Fluminense perdeu o clássico para o Botafogo, então com o ponto conquistado e por conta do saldo de gols, o Corinthians acabou sofrendo 8 gols em 8 partidas, o Fluminense sofreu 14 gols em 8 partidas, hoje o time é o 15º e o Fluminense é o 16º. O Criciúma é o 17º com 5 pontos, hoje é o primeiro dentro do Z4, mas tem que lembrar que o Tigre está com 3 jogos a menos. Então, mas considerando nessa situação de pontos, hoje o Corinthians está acima do Fluminense em relação ao saldo de gols, então por isso está fora do Z4. Pelo menos tem essa vantagem, por assim dizer. Mas com problemas. Acho que em relação da atuação, em relação da partida, o Corinthians não jogou bem. A gente tem que também citar, e aí talvez o problema, a questão fora de campo pode ter impactado um pouco, não dá para também, né, não cogitar essa situação. Mesmo assim, o Kaká jogou bem, não dá para colocar a culpa, ele errou no gol contra, acaba tendo a felicidade do gol contra, mas não estava jogando mal. Carlos Miguel é um goleiro que, enquanto estiver no Corinthians, dá para mostrar que realmente que tem muita qualidade. O Hugo não estava jogando mal. O Yuri Alberto, 2 gols, está caminhando para ser a melhor temporada da carreira dele, que é uma coisa que eu não consigo entender, porque tem parte da torcida que cai na pilha achando que o Yuri Alberto é bagre que não serve. O Yuri já mostrou várias vezes que é um jogador que, se a bola chega com qualidade, ele consegue finalizar, consegue marcar gols, ele vem fazendo gols nos últimos jogos, nessa temporada, vem sendo artilheiro, mas tem parte da torcida que já queria ter vendido ele há muito tempo, porque cai nessa pilha. Eu sempre falava, o problema é que a bola não chegava com qualidade, mas o Yuri Alberto já falava isso nos últimos anos. Ele é um cara que tem possibilidade de resolver jogos sozinhos. A bola chegando mais redonda, coisa que não aconteceu na temporada passada, ele consegue resolver. Sobre o Antônio Oliveira, mais uma partida onde ele erra nas mudanças, mais uma partida onde ele tem uma montagem de elenco. Acho que o banco de reservas, você não tem por que levar 2 laterais para ser banco de reservas. Ele levou o Bidu e o Diego Palacios. Então, para quê? Com outros jogadores, opções assim, é que o Antônio Oliveira já está deixando claro, pelo menos nesse começo de trabalho no Corinthians, que ele não é fã de utilizar a base. Hoje ele colocou o Giovani, mas quantas vezes a gente viu o Giovani só no banco de reservas e nem sendo relacionado? A gente não viu Rian, Kaique, Arthur Souza, esses caras sumiram. O Caetano mesmo fazia muito tempo que não ia nem para o banco de reservas. Hoje foi ontem, na verdade, né, dia 11 de julho, foi para o jogo porque ele não tinha outra opção. Era o Gustavo ou só, porque não tinha outra, e o Raul Gustavo. E mesmo assim o Raul Gustavo ele já descartou. Então ele levou o Caetano, tipo, só tinha ele. O resultado é pesado porque o Corinthians no final de semana pega o clássico contra São Paulo que vem em bom momento com o Zubeldia. É complicado por conta de tudo que a gente está vendo acontecer, tudo que está acontecendo de bastidores. É complicado porque o Corinthians não terá o Rodrigo Galvo e o Gustavo Henrique. Então vai ser também essa dúvida. Como que o Antônio Oliveira vai armar o time para pegar o clássico na Neoquímica Arena? Vai colocar 3 volantes? Vai voltar a jogar com 3 atacantes? Com 3 atacantes? Quem vão ser as opções? Ele vai tentar fazer um time mais defensivo para tentar marcar o São Paulo e sair no contra-ataque? Isso a gente vai ter que ver ao longo dos treinos, tentar apurar, mas o empate acabou não sendo um bom resultado por conta de tudo que aconteceu. O Corinthians com uma vantagem de 2-0, mesmo com o jogador a menos, acabou sofrendo empate, meio que entregando por conta de alguns problemas, né, algumas infelicidades de alguns jogadores, mas com uma atuação muito abaixo coletivamente falando, mais uma atuação abaixo do começo da temporada, que já começa a cair muito naquela coisa da questão do Antônio Oliveira, que precisa entregar algo melhor.
Então, não dá para negar, o Antônio Oliveira vai pressionado para o Clássico, vai precisar dar uma resposta, e nesse momento, eu não duvido que um tropeço no Clássico encerre a passagem do Antônio Oliveira no Corinthians. Beleza, galera? Pós-jogo de Atlético Goianiense 2, Corinthians 2, chegando ao final. Abraços.